Shalom, meus amigos. Há cerca de 30 minutos encerrou o Shabat aqui em Jerusalém e nesse curto espaço de tempo eu pude ter notícia da maior parte dos eventos que tiveram lugar no dia de hoje em Israel. Na parte da manhã, enquanto eu estava rezando, enquanto estávamos celebrando a vida na celebração de Simchat Torah, e dançávamos com a Torá de Akadosh Baruch Hu, o Hamas celebrava a morte, o assassinato do nosso povo. E me pareceu bastante adequado que eu saísse agora de casa e viesse até aqui o Monte Herzl, que é o maior cemitério militar de Israel, onde se encontra enterrado o próprio Herzl, assim como os ex-primeiros ministros de Israel, como Golda Meir e tantos outros. E eu sei que daqui a algumas horas e também durante o dia de amanhã, o cemitério vai estar muito cheio, porque as notícias que me chegam é que nós tivemos 40 mortos já, e nós temos mais 700 feridos, e esse número vai aumentar, infelizmente, e muitos são soldados, e tradicionalmente os soldados caídos em combate em Israel são enterrados aqui no Monte Herzl, que é muito próximo da minha casa, e por isso eu consegui chegar com tanta rapidez. Me permitam chegar até um lugar com um pouco mais de luz, para poder gravar mensagem de conteúdo que eu tenho para manifestar mais uma vez, como tenho feito ao longo de todos esses anos, a minha profunda indignação. Vocês sabem que o Pérolas da Sabedoria Judaica é sobretudo um espaço de estudo da Torá. Mas é verdade também que toda vez que o nosso povo é ameaçado, nós atravessamos um período de Pikuah Nefesh, a tal ponto que nós poderíamos até ter quebrado o Shabat, e eu teria feito caso Jerusalém tivesse realmente sido alvo, como foi Beersheva, Sderot, né? E tantas outras, Ashdod e tantas outras cidades do sul de Israel. Nós teríamos que ter parado as nossas orações e corrido, né, para os bunkers dos prédios, das cidades, mas felizmente Jerusalém não foi atingida. E eu vi muito rapidamente as declarações do primeiro-ministro de Israel afirmando que nós estamos em guerra. E é preciso dizer o seguinte: nós não estamos em estado de guerra, estado de alerta em guerra. Nós sempre estivemos em guerra. Isso precisa ser entendido, porque muitas vezes é esquecido. O que os nossos inimigos fazem é sempre se aproveitar, como aconteceu agora, na celebração de 50 anos de Yom Kippur, da guerra de Yom Kippur, sempre utilizar o momento em que nós, né, dedicamos a nossa existência ao serviço divino para tirar a vida do nosso povo. Nós sempre estivemos em guerra. O que nós vivemos em Israel é um armistício que o governo de Israel equivocadamente concede ao Hamas para que ele se organize, se prepare. Como nós vimos, ele se preparou muito bem e foi capaz, inclusive, de ocupar bases militares de Israel, no sul de Israel, o que mostra, né, como a IDF não estava preparada para lidar com a defesa da nossa fronteira com os territórios de Gaza. E é preciso, evidentemente, aprender mais uma vez com as lições, que são lições duras, porque custam sempre a vida do nosso povo. E eu preciso, num momento como esse, me permitam, a mensagem vai ser um pouco longa, eu preciso, num momento como esse, dizer mais uma vez, como alguém que vive em Israel, que trabalha em Israel, que contribui, que defende, né, com unhas e dentes, né, tudo aquilo que as forças de defesa de Israel fazem pelo nosso povo, as vidas que nós perdemos. Quantas vezes eu, nesses 12 anos, vi, né, jovens trazidos nos seus caixões aqui para serem enterrados nesse cemitério. E é preciso dizer que desde os acordos de Oslo, em 1993, acordos que nós equivocadamente celebramos na esperança de uma política no qual nós entregarmos terras por paz, algo que é absolutamente proibido pela Torá, porque o povo judeu não está autorizado, nunca esteve autorizado a entregar parte do seu território, das terras de Israel, herança do nosso povo, promessa feita por Akadosh Baruch Hu Abraham Avinu. Mas os sionistas, em nome da
suposta paz, aceitaram assinar um acordo com o assassino, Yasser Arafat, assassino do nosso povo, que nas Nações Unidas ameaçou o nosso povo inúmeras vezes e que conseguiu esse acordo, um acordo que só beneficiou aqueles que nos odeiam, aqueles que são nossos inimigos, que jamais reconheceram e jamais vão reconhecer a soberania de Israel. De modo, né, que em nome da solução, né, de uma solução de continuidade, da promoção de uma solução, suposta solução permanente, nós recebemos como prêmio, ao longo de 30 anos, porque vejam, os acordos foram celebrados em 93, nós estamos em 2023, em 30 anos nós não tivemos paz. Ao contrário, vivemos e continuamos a viver uma guerra sem fim. E os acordos diziam que num período máximo de 5 anos, né, seria necessário que todos os detalhes desse acordo fossem definidos para que se criasse de fato, né, um Estado palestino, e não aconteceu, não vai acontecer, porque a Kadosh Baruch Hu jamais vai permitir a criação de um Estado palestino dentro do Estado de Israel. Mas os sionistas não conseguem compreender os seus erros. E nós vivemos repetidas vezes o discurso por Netanyahu e tantos outros que exerceram a função de primeiro-ministro, que agora nós estamos em guerra. Mas é preciso dizer que os acordos de Oslo são um embuste, são uma fraude, são uma farsa, foram um grande erro que nós cometemos, nós, Medinat Israel. E é preciso corrigir esse erro com mano militar, né? Ou seja, não basta que Israel responda à morte de tantos civis, bombardeando e destruindo, né, prédios em Gaza, e nós sabemos que vão morrer muito mais civis em Gaza do que propriamente dito, mesmo com todos os cuidados que a IDF tem em proteger civis, né, no território de Gaza. Nós sabemos que muito mais civis vão morrer do que jihadistas do Hamas ou de qualquer uma das outras forças, né, de ódio que utilizam o território de Gaza como uma base militar para o terrorismo, assim como Jenin, cada cidade controlada pela autoridade palestina não passa de uma base militar onde é organizada uma ação de morte contra o nosso povo. Nós precisamos corrigir esse erro, nós precisamos parar de contabilizar vidas, nós precisamos parar, né, de acreditar que haverá em algum momento uma solução de continuidade. Nunca houve e não vai haver, porque nós não temos parceiros pela paz. Tudo isso que eu estou dizendo, vocês talvez já tenham ouvido de muitas formas e nós temos repetido isso ao longo dos anos. Nunca houve um desejo verdadeiro de paz. Os palestinos não têm esse desejo, porque se tivessem, né, Gaza seria um estado tão rico como Luxemburgo, como Andorra ou qualquer outro país europeu, porque recursos nunca faltaram para a reconstrução, para o desenvolvimento econômico dessa população. E ela representa para nós uma pedra que precisa ser, né, literalmente tirada do nosso caminho, mas ao mesmo tempo nós precisamos colocar uma pedra sobre esse assunto. É preciso que se encerre de uma vez por todas essa situação no qual, dentro do Estado de Israel, nós somos ameaçados por uma organização terrorista, por uma milícia militar. Jamais haverá o reconhecimento da soberania de Israel, jamais haverá o reconhecimento de Jerusalém como a nossa capital imemorial. Há poucos dias atrás, Netanyahu denunciou isso no seu discurso na ONU. O Mahmoud Abbas questionou a existência, a ocorrência do Holocausto, e nas escolas financiadas pela União Europeia, que agora, né, declaram publicamente o seu horror diante do que está acontecendo, mas que continuam financiando recursos que vêm de organizações do mundo inteiro. As pessoas estão nervosas. Continuam financiando escolas que ensinam ódio. A cartilha utilizada
pelo Hamas e pela OLP dentro das escolas palestinas é uma cartilha que promove um ódio contínuo e sem fim, que organizam o seu povo para uma guerra contínua, formando terroristas. E para eles não importa se seu povo passa fome, e se eles retiram os recursos que deveriam permitir uma vida de qualidade superior ao seu povo para continuar construindo túneis, para continuar comprando armas, para continuar montando o seu aparelho de morte, até quando, né, nós vamos assistir passivamente isso? Será que alguém realmente acredita que a ação da IDF vai conseguir fazer, né, com que o Hamas desapareça se não houver uma ocupação militar? É claro que não. É claro que a IDF pode ter êxito em matar até as principais lideranças do Hamas, embora o seu principal líder se encontre refugiado no Estado Árabe muito longe de Gaza. Mesmo que nós tenhamos êxito, rapidamente esses postos de comando do Hamas serão substituídos. E talvez em 2 ou 3 anos eles sejam capazes de fazer algo ainda pior do que fizeram agora. Pasmem, meus amigos. Há umas 3 semanas atrás eu ouvi o noticiário e tive conhecimento que a Unesco declarou que Jericó é patrimônio da humanidade. Mas ele não é um patrimônio da humanidade do povo judeu, é patrimônio da humanidade do povo palestino. As organizações internacionais seguem promovendo, né, ou a negação do Holocausto, ou a negação dos vínculos imemoriais do povo judeu com a terra de Israel. De modo que cidades que nós fundamos, cidades que nós conquistamos há mais de 3.000 anos atrás, cidades onde nós erguemos uma civilização que é o nosso povo, são declaradas como patrimônio da humanidade do povo palestino, como se tivesse existido em algum tempo histórico um Estado palestino ou mesmo um povo palestino. Cada armistício enseja uma onda de violência maior. E eu afirmo aqui para vocês, é o que vai acontecer, porque eu ajudei a eleger Netanyahu, pertenço a um partido político religioso que apoia o governo de Netanyahu, mas eu sei que Netanyahu não terá a coragem necessária para responder à altura do que nós enfrentamos. Então mulheres e crianças civis do nosso povo vão continuar sendo mortos, como eu já tinha notícia antes de sair de casa, de 40 mortos, mais de 700 feridos, mais de 100 pessoas sequestradas, vivas ou mortas. E a demora de Israel em aprovar a pena de morte, né, para o terrorismo de sangue, para os crimes de sangue em Israel, sabe o que vai nos custar? Esses malditos vão querer trocar, inclusive, os corpos dos nossos mortos por prisioneiros do Hamas, da Jihad Islâmica, do OLP, que estão nos presídios israelenses. Enquanto o governo de Israel cria dificuldades para as operações militares e todo um conjunto de instruções normativas impedem, muitas vezes, que a polícia, que o exército ou os outros órgãos de segurança ajam como devem agir, né? Ou seja, tirando a vida daqueles que matam os civis, que matam o nosso povo. Agora eles que estão presos devem estar comemorando. Aliás, as comemorações quase podem ser ouvidas aqui de casa. Em todas as partes eles comemoram, se regozijam com a morte do nosso povo. Como eu disse no início, enquanto nós celebrávamos a vida nas nossas sinagogas, eles celebravam a morte. Durante as orações da manhã eu já sabia o que havia acontecido. Quem são os responsáveis por isso? É preciso dizer, os responsáveis são muitos. Por exemplo, Barack Obama, quando fez aquele acordo porco em 2015, apesar de Netanyahu ter ido às Nações Unidas, apesar de Netanyahu ter ido no Congresso norte-americano, aquele acordo nuclear celebrado em Viena, que liberou bilhões de dólares das contas iranianas que estavam presas em bancos norte-americanos, recursos que agora alimentam o terrorismo em Gaza, que alimentam o terrorismo no Hezbollah, no Líbano, que alimentam o terrorismo na Síria, que alimentam o terrorismo no Iêmen. Vejam que logo depois dessa celebração do acordo, em que Obama disse, o pacto não se baseia, né,
na confiança, mas na verificação. E onde está essa verificação? Nunca o Irã esteve tão próximo de ter um artefato nuclear como agora. Onde é que está a verificação de que Obama falava? O mundo se tornou um lugar mais seguro depois desse acordo? O mundo se tornou um lugar mais esperançoso da esperança da paz? É claro que não. E Israel é obrigado a bombardear diariamente a Síria. Por quê? Porque o Irã realiza um esforço contínuo de instalação de bases militares no território sírio. Como eles não fazem fronteira com Israel, eles querem estar muito próximos para o momento que eles sabem que vai acontecer, que é o momento em que Israel vai ter que decolar os seus aviões e bombardear os reatores nucleares do Irã. Nós sabemos que isso vai acontecer, porque Teherã nunca esteve tão perto, né, desse momento que para nós é uma linha vermelha. E o que o governo de Israel vai fazer? Vai dar telefonemas, como faz, para avisar os moradores de Gaza que um prédio vai ser bombardeado, vai lançar panfletos, né? Vai mandar mensagem de SMS para a população gaziana para dizer, olha, nós vamos destruir esse ou aquele prédio. É isso que Israel vai fazer? É óbvio que o descaso, em certa medida também da IDF, permitiu dessa vez uma grave infiltração no território de Israel, mas esses erros militares podem ser relativamente corrigidos com rapidez, né? Os erros militares podem ser corrigidos. Agora, os erros políticos nos custam muito caro. E agora nós vemos cenas do nosso povo tendo que ser evacuado das suas casas, porque o Hamas agora tem controle sobre parte do território de Israel. E Israel está bombardeando. A gente está vendo já nas imagens posições do Hamas. Mas nós já sabíamos que essas imagens, e é muito provavelmente o que vai acontecer, sejam utilizadas também contra Israel, porque as câmeras agora não estão viradas para dentro do território de Israel para mostrar as vidas que nós perdemos, a destruição do patrimônio, né, dos cidadãos israelenses. As câmeras estão viradas para onde? Para Gaza. Sabe por quê? Porque eles estão esperando captar as imagens dos aviões israelenses bombardeando posições do Hamas. E as imagens que vão se seguir esses bombardeios são das pobres crianças palestinas que vão aparecer mortas, claro, para cada base, para cada, né, quartel do Hamas. Existe um cinturão de crianças, de mulheres, de idosos, porque eles não vacilam em utilizar o seu povo como escudo, e eles sabem que Israel não ataca quando a vida de civis está em risco. Por isso é necessário mano militar e é necessário uma invasão terrestre. Israel precisa ocupar o território de Gaza, é preciso pôr fim nessa história. Nós vamos perder vidas, é óbvio que nós vamos perder vidas, mas nós temos perdido vidas nesses 30 anos e não recebemos nada em troca, nem um único dia sequer de paz. Desde que a Organização para a Libertação da Palestina foi fundada em 1964, nós não tivemos mais paz, nem nos territórios controlados pelo OLP e nem em Gaza, que é controlada pelo Hamas. Netanyahu precisa utilizar autoridade. A autoridade é dada a ele pelo voto popular. Quando nós elegemos o primeiro-ministro e elegemos uma coalizão ideológica, uma coalizão muito firme de posições, nós esperávamos, né, de Netanyahu igualmente uma posição firme. Um sinal de fraqueza do nosso povo agora pode resultar num ataque do Hezbollah no norte de Israel, que seria um cenário terrível para nós nesse momento, né? Hasve Halila que isso aconteça, mas nós não podemos dar um sinal de fraqueza, e um sinal de fraqueza vem quando Israel não responde à altura. Eu sou da opinião que os acordos de Oslo deveriam ser rasgados. Eu sou da opinião de que o território de Gaza deveria ser ocupado, ocupação militar. É preciso acabar de uma vez por todas contra essa ameaça. E é curioso que todos os dias atravessam a fronteira de Gaza com o Estado de Israel tantos palestinos para vir trabalhar.
Se eu ficasse aqui contando para vocês tudo aquilo que nós fazemos para criar condições de vida, construímos shoppings, centros comerciais, fábricas próximo da fronteira de Gaza para oferecer trabalho às pessoas, porque o governo do Hamas e o governo da OLP não querem investir no desenvolvimento econômico e social do seu povo, quer manter o povo na miséria, quer manter o povo sob o controle do tacão duro, né, dessas organizações terroristas. O sinal de fraqueza de Israel é o sinal verde para que nós continuemos a ser atacados. De modo, meus amigos, que nesse momento, cada um de nós que tem compromisso com o Estado de Israel, judeus ou não judeus, temos muitas, né, tarefas a cumprir. A primeira delas, orar. Infelizmente, em Rosh Hashanah, os decretos para cada um de nós foram definitivamente selados e também para o nosso povo. E nós já vimos, né, que os erros que o nosso povo comete, não abraçar completamente a Torá, nos causam como resposta essas tragédias, esses desastres, né, que a morte de mais de 40 judeus já indica claramente os desastres que nós estamos diante. Eu sempre, nos vídeos, comento com vocês que nessa última rodada de atentados terroristas nós já tínhamos perdido 53 vidas e provavelmente nós vamos perder mais só no dia de hoje. Portanto, meus amigos, nós precisamos orar e pedir ao Criador por misericórdia ao nosso povo. As orações devem partir de todas as partes, mas é preciso também dizer claramente que a oposição israelense, que agora o Benny Gantz vai, coloca sua farda, lapida e declara apoio às ações das forças de defesa de Israel, e até o Lieberman, que é o inimigo da Torá, diz que o nosso povo deve estar unido, o nosso povo deve estar unido. Mas quem desmobilizou os reservistas, quem estava criando circunstâncias, né, que enfraqueceram as posições da IDF, foram justamente os setores da oposição que desejam um único objetivo: derrubar Netanyahu. A pauta deles é uma só: derrubar Netanyahu. Nosso povo vai sair unido, vai sair mais forte, mas as vidas que nós perdemos, nós não vamos recuperar mais, né? Por isso, uma tragédia se abateu sobre o nosso povo, e o nosso luto não vai impedir uma resposta. E o nosso povo, amanhã eu retorno ao trabalho, depois de 2 meses sem estar trabalhando, nós vamos seguir com as nossas vidas, nós vamos seguir defendendo Israel e tocando as nossas existências, como fazemos, como temos feito desde antes da independência de Israel. A nossa vida, apesar de todas essas querelas, de todos esses problemas graves que nós enfrentamos, vão seguir, o ritmo das nossas vidas vai seguir. É claro que para os judeus que vivem no sul de Israel as coisas vão ser um pouco mais difíceis, mas nós vamos recuperar a nossa normalidade. Mas essa nova normalidade não pode ser a mesma normalidade que nós tínhamos antes dessa nova rodada de conflitos. É preciso que definitivamente nós coloquemos, como eu disse antes, uma pedra nesse assunto. Nós não podemos ter, a poucos quilômetros das nossas cidades, dos nossos ixuvim, dos nossos kibbutzim, dos nossos moshavim, nós não podemos ter uma ameaça como essa. Eles invadem as nossas casas e matam nossas crianças, as mulheres, os idosos, os homens, os soldados. Essa gente ama a morte. Se eles desejam tanto assim a morte, que ela chegue sob, né, as asas dos aviões e dos trilhos dos tanques de Israel em Gaza, para que nós possamos oferecer àqueles que buscam verdadeiramente a paz uma possibilidade real e concreta de paz, e que nós possamos superar essa etapa da história de Israel. Mas isso não será sentando à mesa com acordos, será com uma demonstração de força como nós jamais fizemos antes. Por isso, como eu disse, as orações são fundamentais, mas é preciso que cada um escreva, dirija mensagens ao gabinete do primeiro-ministro. É preciso que Netanyahu se sinta forte o suficiente, né, para tomar as decisões duras que ele precisa tomar. Até agora, Netanyahu foi aquele que ocupou a função de primeiro-ministro por mais tempo na história de Israel, mas é preciso que ele
deixe como legado não simplesmente, né, o governo por decurso de prazo, né, que ele deixe o governo, né, quando não possa mais exercer efetivamente o seu mandato, mas que ele deixe o governo tendo deixado como legado a paz para o nosso povo. E essa paz, meus amigos, eu acho que vocês já entenderam a única forma que ela pode vir, definitivamente. Desejo a todos vocês Shavua Tov e quero pedir, por fim, eu tive uma pane no meu telefone, eu perdi todos os meus contatos no WhatsApp e as pessoas que normalmente me escrevem, que se comunicam comigo, eu peço que mandem novamente uma mensagem para mim pelo WhatsApp para que eu possa restabelecer a minha lista de contatos. É isso, meus amigos. Sigamos adiante. Kadima!